A Argentina, nosso maior parceiro comercial na América Latina, vive uma crise econômica que pode ser considerada endêmica. De sexta maior economia do mundo a um dos países menos confiáveis para se investir. A pergunta que fica é: quais foram os caminhos trilhados pela Argentina para chegar ao cenário tão preocupante que se encontra hoje? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Olá, sejam bem-vindos ao canal Interesse Geopolítico. Eu sou o Marcial e aqui pretendo percorrer o mundo, contando e trocando ideias sobre locais comuns ou inusitados, mas sempre com boas histórias. E hoje falamos de como a Argentina passou de sexta maior economia do mundo para um dos países menos confiáveis a se investir. Mas antes de entrar de cabeça nesse assunto, eu vou lhe convidar para se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Em números de maio de 2022, 44% dos argentinos vivem em situação de pobreza, 8% em situação de indigência e 10% da população do país vive nas ruas. O peso, moeda local, se desvaloriza a cada dia. A inflação não dá sinais de estar controlada e a dívida externa é altíssima. As reservas do Banco Central argentino não chegam a 3 bilhões de dólares, uma quantia irrisória. A título de comparação, pela lista Forbes, existem 1.012 pessoas no mundo com um patrimônio líquido maior que o país, pois em 1896 a Argentina tinha o maior produto interno bruto per capita do mundo. Uma sucessão e mistura de golpes de Estado, ditaduras, governos fracos e populismo, combinados com uma concepção econômica que faz a Argentina ser estudada como um país único no mundo, traçaram um caminho que traz a Argentina aos dias de hoje. Como você pode perceber, são muitos os fatores. Vamos entrar neles e junto com vocês tentar entendê-los? A Argentina é um país amplamente cultivável, principalmente ao sul. Porém, existe um grande problema quanto à distribuição de terras no país. O governo, há muito tempo, optou por deixá-las na mão de poucas pessoas que não moravam na região, administravam os negócios de Buenos Aires e empregavam um número reduzido de mão de obra. Vamos comparar com a distribuição de terras no meio oeste americano. Lá o governo preferiu que os colonos se tornassem donos das terras e nelas cultivassem. O que aconteceu foi que essas regiões acabaram se desenvolvendo e tornando-se foco de industrialização, o que por óbvio não aconteceu nas terras ao sul da Argentina. Na verdade, a Argentina nunca foi uma potência industrial. Por volta de 1950, começa a ser produzido no país alguns artigos, mas com a única finalidade de não precisar importá-los. A pequena elite industrial que surgiu à época sem o apoio do governo até que tentou melhorar a qualidade do parque industrial argentino. Mas a ditadura militar instalada no país através de um golpe em 1976 rompeu com o incipiente processo de industrialização. Os governos argentinos, sejam eles democráticos ou ditatoriais, tinham e ainda têm um traço em comum: o nacionalismo. A ideia por trás de tanto nacionalismo que trouxe atraso para o desenvolvimento argentino era o bordão: viver com o nosso. Com o governo de Juan Domingo Perón, outro traço foi incorporado aos governos argentinos. Agora, além do nacionalismo, temos o populismo de Estado. Ele entra e sai de cena conforme o partido peronista ganhe ou perca as eleições. Aproveitando que estamos falando de política e a sua fragilidade na Argentina, é um fator relevante para a sua economia ser o que é hoje. É impossível falar dela e não citar o episódio da renúncia do presidente Fernando de la Rúa. No dia 20 de dezembro de 2001, o então presidente argentino Fernando de la Rúa renunciou, levando o país a uma tribulação institucional. Em inacreditáveis 12 dias, a Argentina teve 5 presidentes. Como a economia de um país reage a isso? Com incerteza no mínimo. O mercado fica nervoso, a bolsa de valores opera em baixa, os investidores estrangeiros fogem, há uma demandada de dólares e, consequentemente, a inflação sobe. Segundo um economista argentino, o país caminhou assim, pois o que se dá no país é uma soma de crises. Na verdade, nunca se sai de uma, as crises retornam porque nunca se foram, e os problemas estruturais nunca são resolvidos.
O problema da concentração de terras na mão de poucos nunca foi resolvido. Aliás, é interessante notar uma estranha divisão no país em relação ao agronegócio. Existe uma alta tributação exatamente no setor que mais traz divisas para o país. Parece contraditório, mas se tratando da economia argentina, tudo é possível. Eleitores que trabalham em outros setores econômicos pressionam políticos para que a tributação mais alta seja no setor de agronegócio. Eles são muitos se comparado aos ligados ao setor do agro. Só que isto é uma via de mão dupla. A carga tributária alta causa um desempenho pífio e crônico da economia nacional, o que só traz mais crise. Ao mesmo tempo, a cada 10 dólares que entram no país via exportação, 7 o fazem via agronegócio, fazendo com que ele seja responsável por 70% das divisas da Argentina. Com a agricultura passando por essa situação, a industrialização atrasada é que sofre com enormes custos, inclusive logístico, pois não há mais trens para transportar matéria-prima. E pensar que a Argentina inaugurou o metrô em Buenos Aires 55 anos antes do que o de São Paulo foi inaugurado, e já teve uma malha ferroviária de 45 mil quilômetros de extensão, e hoje nem a metade está funcionando. Um dos grandes problemas da economia argentina é a eterna crise da moeda, atualmente o peso. De 1921 até 2022, os diferentes governos mudaram 5 vezes de moeda. Na verdade, existe uma dolarização da economia do país. Só se sabe o real valor de um produto quando se fala em dólar. Acima, falamos que a Argentina é estudada como um país único no mundo em termos econômicos. E se trata de um jargão muito usado entre economistas de todo o mundo que estudam a América Latina ou países em desenvolvimento. É porque os economistas hermanos acreditam que se pode controlar a economia por leis e decretos presidenciais. Estamos falando de ações proscritas e abusivas, com congelamentos de preços que se deu em novembro passado, confisco de poupança e retenção de bens. Outro grande problema é o gradual e enorme endividamento do país junto ao Fundo Monetário Internacional. A dívida externa argentina é calculada em 44 bilhões de dólares e o país é o maior devedor do FMI. Desde a década de 80, a Argentina suspendeu por 5 vezes o pagamento de sua dívida junto ao órgão, carregando o estigma de país mais caloteiro do mundo. Há meio século gastando mais do que arrecada, o que faz a Argentina quando é sacudida por uma das suas incontáveis crises? Tanto faz o governo que seja, se endivida, passando o problema para o governo posterior que vai enfrentar maiores dificuldades ainda e imprime dinheiro causando inflação. Com a crise da Covid-19 em 2020, o Banco Central argentino imprimiu 1,2 trilhões de pesos, simplesmente fabricando dinheiro 24 horas por dia. Nós sabemos que não é assim que se sai de uma crise. Para piorar as coisas, enquanto o ministro da Economia argentina tenta renegociar a enorme dívida com o FMI, visando pagar menos juros e ter uma folga no orçamento, o presidente Alberto Fernandes sofre oposição inclusive interna. A vice-presidenta Cristina Kirchner, que é contra a medida, faz planos para enfraquecer o governo da qual faz parte. A luz no fim do túnel da situação na Argentina, o que vocês acham? Deixa aqui embaixo o seu comentário. E por hoje vamos ficando por aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal e clicar nesse sininho aqui. Assim o YouTube te avisa sempre que tiver um conteúdo novo e você não perde nenhum. E se gostou do vídeo, deixe o seu like, ele é muito importante para nós. Até a próxima!